Sejam todos muito bem-vindos ao canal IM7 Trading Esportivo. Vamos para mais um vídeo, o review, os highlights da semana passada. Demorei um pouco para fazer o vídeo, galera. Peço desculpas para vocês. Não consegui cumprir o compromisso da segunda-feira porque estava de viagem, então estava muita correria aí, com muito trabalho já cheguei trabalhando, então peço desculpas aí. Mas vamos para o vídeo de hoje, vamos para os highlights. Antes de mais nada, falar do patrocinador, Iago Lopes do Drone. Então, se você quiser aí aceder ao drone, o serviço que eu vou mostrar aqui, fundamental para trabalhar, principalmente na temporada Jump que está por vir aí, tá custando aí R$ 100 por 15 dias, uma promoção. Então, cara, aproveita. Fala comigo lá no meu Instagram, im7 Trading Esportivo. Vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram e manda uma mensagem lá no privado. E bora lá, bora fazer dinheiro. Vamos lá, galera. Vou mostrar aqui as corridas para vocês. As três corridas que eu separei. Vou mostrar primeiro a primeira corrida aqui do Dargan Killer. Deixa eu baixar aqui o volume. Ah, Vamos lá, essa corrida de Windsor da segunda-feira passada, apesar de já ter bastante tempo relativamente, a questão do espaçamento do mercado, o espaçamento temporal, é, conteúdo ainda é muito atual, né? Uma semana só não tem muita diferença, beleza? Enfim, escolhi já o cavalo o Maze, o cavalo do Dargan Kiner. Deixei ele aqui para. Cara, eu escolhi por uma análise gráfica pré-live, porque ele andava num pace a priori em que eu gosto de trabalhar, faz parte da minha estratégia de trabalho. Então, para a galera que vai aceder ao curso no ano que vem que eu vou fazer, saiba que eu costumo trabalhar com os cavalos da frente e os cavalos que vêm atrás dos cavalos da frente. É uma forma de trabalho relativamente bem básica, porém com vários detalhes, né? Toda estratégia tem seus detalhes e tem suas regras, então você tem que saber cumprir para que dê certo. Regra de gestão, regra de entrada, regra de EV e regra de leitura. Falando nisso, a leitura estava se encaixando aqui no da Argentina. Esperei bastante, eu observei os cavalos de trás. Em Windsor, como é uma pista muito rápida, então muitas vezes os de trás acabam dando a sprintada e conseguindo chegar nos da frente, mas nesse caso não foi o que aconteceu. Então o mercado é sempre muito viciado em Windsor, a esperar que os de trás venham, e essa assimetria de informação observada no live criou um desajuste bem interessante, que já foi sendo corrigido. De leve, eu já fui vendo a correção, então fui entrando já forçando um pouquinho o preço, propondo um pouquinho ali. Faz parte, às vezes você força um pouquinho, o bicho, o mercado vai, pelo menos você estava com alguma coisa. E às vezes você propõe e o mercado ainda volta, né? O mercado ainda voltou bastante. E cara, como eu observei que os de trás já estavam mortos desde lá de quando eu fiz a entrada, isso é interessante também contabilizar, e ele se manteve muito bem, então eu acabei deixando a entrada rolar, consegui aí, vamos dizer, mamar no leite da vaca, na teta da vaca, vamos dizer assim. Eu vi isso no podcast, achei bacana, do Sem Groselha, do Vicente Luque, achei legal. Esse trade eu consegui mamar na teta da vaca, eu vou até postar depois, vou até marcar depois do Sem Groselha. E o bicho foi lá, sprintou e ninguém chegou nele e ganhou com sobra. Por que que tu não deixou então até o final? Cara, mais uma vez eu falei no vídeo anterior, vou falar nesse vídeo. Cara, para mim, psicologicamente é muito melhor eu fechar essa operação do que deixar ela rolar, porque se eu tomo uma volta de um movimento de 10 para 1,48 e não fecho, psicologicamente isso poderia me fazer muito mais mal do que ter o prêmio e não garantir, beleza? Então é assim que eu trabalho, essa é a minha forma de trabalho e, enfim, cada um tem a sua pegada. Vamos lá, vamos para o próximo, a segunda corrida. É, Esse cavalo 6 aqui, ele estava cotado para ser o front, acabou que o do Rail pegou essa frente, então eu já perdi bastante a confiança. Eu prefiro muito mais trabalhar os frontes nos cavalos do meio, ou do meio não, do Rail. É, Apesar disso, eu vi um mercado com bastante interesse nesse cavalo amarelo. Lógico que isso não vai garantir as coisas, mas eu vi ele bem, vi ele segurando bem.
aí o cavalo, eu vi ele saltando relativamente bem. Mas nessa posição, o mercado ele não tende a pagar muito para baixo, porque ele está num lado em que ele dá mais voltas do que o cavalo que está ao rail. E aí, para que ele pegue essa frente e o mercado consiga pagar mais ainda, ele tem que passar do cavalo novo, tem que fazer uma ultrapassagem. Então, pode parecer muito curioso, galera, mas esse cavalo que está do lado de fora, que eu estou a trabalhar, que eu estou trabalhando, ele é um cavalo de uma estratégia diferente relativamente da estratégia do front runner que eu costumo trabalhar. Parece louco, mas esse é um cavalo que, apesar dele estar correndo pela frente, ele tem características de cavalos de pace 2. Por quê? Porque ele é um cavalo que ele não tem tanto interesse se mandar para frente, né? Pelo menos era o que eu acreditava. Parecia, né? Parecia o contrário. Mas, enfim, eu acabei, já estou falando da situação. Já estou falando da situação que aconteceu, mas não que está se passando agora. Agora parece que ele tá querendo pegar essa frente, mas também o 9 ele está nesse paro, ele está forte nessa briga, então não dá para ir forte, não dá para ir forte. É, Enfim, trabalhar Pace 1 e Pace 2 tem as suas características, trabalhar os fronts também nessa pegada tem as suas características aí. Mas eu vi ele muito sólido esse cavalo, então fui fazendo uma free bet nele, fui melhorando essa free bet. E agora ele pega a frente, mas aí o que aconteceu, o que vai acontecer, né? É que o do lado dele também ainda estava na briga, ainda estava relativamente bem aí com o Harry Reid. Então dificultou um pouco a descida desse cavalo. Se ele vai mal, se ele começa a ir para trás, o cavalo do rail, a situação poderia piorar ou melhor, poderia melhorar para o meu lado. Mas eu vi que o meu já estava passando da frente, pá, e então eu faço trading, coloco para fechar. Acaba que eu já poderia ter fechado essa operação, acabei por pagar o sprint dele. E ele foi até onde eu iria, até onde eu coloquei o fechamento. Fui um pouquinho sovino, vamos se dizer assim, já poderia ter fechado a operação. E isso me custou ter que, ter que fechar ali. Acabei demorando muito, fiquei no modo gambling, absurdo, porque eu achei que ele estava ali na boca do pênalti, mas ele não queria mandar o cavalo ir. Então senti que isso foi uma parada em que eu poderia ter garantido. Tive que acabar diminuindo o meu preço aqui bastante. Os de trás vieram e aí foi um trade já de menos dinheiro. Então foi uma operação que não foi das suas melhores. Isso aí faz parte, é aprendizado, né? Nem sempre a gente vai acertar, vai fazer os melhores trades, mas ele estava realmente bem, era um cavalo que realmente tinha bastante força aí. E aí eu começo a dar umas dentro, de fato, como ele reagiu, faço um fechamento, depois planto lá no alto e ele continua na briga muito forte. Era um cavalo muito forte. É um jockey que tem uma característica de brigar muito. O Rex Jingle, a cinesiologia dele e para o que ele faz mediante a cinesiologia dele é para isso. Então isso vai ser muito trabalhado no curso também. A questão eu vou colocar todas as cinesiologias dos jockeys, todas mesmo. É, e aí a galera que aceder ao serviço vai conseguir entender mais qual é a ideia dos jockeys na grande maioria das corridas e quais as pistas que são mais interessantes para trabalhar, principalmente as estratégias que eu costumo trabalhar. Beleza? Então foi isso para finalizar o último vídeo. Eu estou regravando esse vídeo, acabou que eu gravei de manhã, mas gravei com o áudio não saiu. Nossa, foi terrível. Porque meu dia é muito corrido, mas enfim, faz parte. Vamos para cima. É, a última corrida aqui do dia, eu entrei no front, mas acabou que já estava com um pouquinho dentro do front. Estava no meu orçamento, vamos dizer assim, mas acabou que ele disputou muito forte com esse cavalo que estava do lado. E o mercado acabou dando a rajada para cima, porque o do lado acabou passando dele. E, cara, foi uma corrida meio cagada, assim. Quero colocar também corridas em que acontece também situações desfavoráveis para o meu lado, erros desfavoráveis para o meu lado.
para informar que eu também nem sempre acerto. Às vezes eu cometo meus erros, mas é lógico que os acertos são maiores do que os erros, né? Graças a Deus aí já tenho uma consistência muito boa dentro do mercado. Aqui eu cometo um erro que foi o nome do vídeo, Confusão da Stake. Para mim não tinha problema dar 5 cliques, contanto que fosse com uma stake de 2 ou quando eu trabalho com uma stake de 11 para o final, eu solto aí uma stake, no máximo duas, já para fechar a segunda rápido para deixar manter a primeira. Ou então eu espalho 5 de 2 e dá 10. Acabou que eu confundi a stake. E foi muito rápido, assim, durou um segundo. Acabou que até daria para fechar, mas foi muito rápido. Então você tem que ter bastante atenção nisso. Fica uma dica para galera, porque isso me custou. Isso acaba que às vezes custa um dia de trabalho teu. Eu tava com US$ 60 no dia e acabou que me custou aí voltar para 20 e já era quase 1 hora da tarde. Então foi meio ruim. Acabou que no final eu terminei o dia com US$ 70. Eu dei a volta por cima de uma forma bem interessante, ainda fiz mais 50. Mas se não tenho esse erro, poderia terminar com mais de 100. Então, e um erro bobo desse. Então, cuidar para que isso não aconteça, mas se acontecer, é tentar manter a calma. Acabou que o segundo cavalo que eu tentei operar, mas não vi mais valor na entrada naquele momento, ganhou a corrida e faz parte. É isso, galera. Então, cara, deixa o teu like, compartilha o vídeo, vamos bombar essas visualizações dos vídeos, mercado de cavalo. Eu aí estou praticamente solo postando os vídeos das telas e espero então a contribuição da galera. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!